Olá, estamos de volta à nossa escola de adoração e serviço. Bom ter você conectado conosco com esta fome, com essa sede, com este interesse de não só estudar os 66 livros das Escrituras Sagradas, mas em crescer na graça e no conhecimento de Deus. Que bom ter você nesta unidade de espírito. E hoje nós vamos dar início a uma nova série, isto mesmo. A série anterior, inicial, que nós tivemos sobre o eterno propósito de Deus, ela vai continuar. Nas próximas aulas, nós vamos ter sobre o treinamento do nosso espírito, que é muito importante, a renovação também da nossa mente. Então, não perca as aulas da série anterior. Mas aqui nós vamos iniciar esta série sobre soluções dos problemas da vida. Muito importante para todos nós. Então, nós queremos ensinar você, pelas Escrituras Sagradas. Muitas das vezes a nossa vida espiritual, ela funciona assim. Quando nós passamos por alguma dificuldade, por alguma angústia, né? Procuramos um conselho pastoral ou de um irmão, eles nos recomendam nessa hora: olha, você precisa ler a Bíblia e orar. Mas pensa comigo, justamente na hora que eu estou na tentação, que eu estou debaixo de opressão, como é que eu vou orar e ler a Bíblia? Porque justamente é tudo que eu não estou querendo naquele momento, que eu estou debaixo de um problema seríssimo espiritual. Então nós queremos solucionar os problemas da vida em várias áreas. O apóstolo Paulo, veja esse texto que você vai ler agora. Olha o que ele diz em 1 Tessalonicenses 4:1. Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, assim como recebeste de nós de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andais para que continueis a progredir cada vez mais. Olha que maravilha! Ele diz assim, ó: eu ensinei vocês não só doutrinas e ensinos, mas como andar e como progredir, ou seja, como solucionar os nossos problemas da vida. Temos muitos problemas, sem dúvida nenhuma, né? E muitas vezes, perdão, é que de vez em quando aqui o meu relógio resolve falar comigo, tá bom? Mas a gente vai solucionar esse problema também, passo a passo. É porque por aqui eu consigo monitorar o que está passando. Por isso, de vez em quando, você me vê aqui olhando para cá, é para ver se a telinha está funcionando, e eu olho aqui também o tempo, tá bom? Então, me perdoa quando ele, às vezes, fala comigo. É o aplicativo que tem ali. Mas é tecnologia, nada de espiritual, eu espero que não. Mas voltando aqui ao nosso tema sobre solucionar os problemas da vida. Como vencer as dificuldades, como vencer os problemas da vida, né? Todos nós temos problemas. Aí algumas pessoas falam assim, não, a igreja tem que orar mais, tem que ser cura interior, tem que ter o poder do Espírito Santo na vida. Enfim, começamos, são quebras de maldições. Vamos quebrar as maldições para que para que a vida possa dar certo. Não está faltando palavra de Deus, está faltando ensino. Não precisa ter mais adoração a Deus. Então, como disse alguém, qual o problema que a gente continua a ter problema? Ora, eu quero, junto com você, aprender a solucionar os problemas da vida em várias áreas. Na vida interior, na vida familiar, na vida espiritual, na vida de casados, não é? Geralmente a pessoa casada diz assim, não, o problema é meu cônjuge. As mulheres dizem, essa semana anterior eu recebi pelo WhatsApp uma mensagem de uma mãe que tem provavelmente sua filha casada, disse assim: pastor, precisamos orar nesta quarentena que estamos enfrentando, porque marido e mulher juntos, você sabe como é que são os homens, né? Eles são muito egoístas, né? Então, olha só, essa é a perspectiva da mulher. Eu não disse que eu concordei, eu apenas ouvi aquele conflito real, verdadeiro, aquele problema, na perspectiva das mulheres. E os homens, quem pode compreender essas mulheres? A minha mulher é o meu problema. Quando, na verdade, não é o nosso cônjuge que é o nosso problema na maioria das vezes. Somos nós que somos o problema, porque levamos para dentro do casamento já problemas dentro de nós. E aí nós nos convertemos, nos entregamos a Deus, como nós vimos no eterno propósito de Deus, nos abrimos a Deus, Deus vem morar no nosso espírito. E você vai ter uma aula muito importante sobre o treinamento da sua vida espiritual, que é fundamental para tudo isso que eu estou falando. Então, são duas disciplinas ou duas aulas, duas séries de mensagem, melhor dizendo, que vai ser muito útil para a sua vida. Então, por favor, não esteja perdendo nenhuma das nossas aulas para que você não perca o cenário completo. Em Mateus capítulo 7, observe o que Jesus fala. Em Lucas capítulo 6, verso 46 também, ele diz a mesma coisa. O que ele diz? Ele fala assim:
Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos digo? Qualquer que venha a mim, ouve minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou sua casa, cavou, abriu bem fundo e pôs alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerce, sobre a areia, na qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu, e foi grande a sua ruína. Qual é o grande problema que então nós enfrentamos? Muitas das vezes eu conheço pessoas, por exemplo, que na sua vida, por exemplo, gente em igreja, escutando a palavra, adorando, ouvindo ministrações, que acaba indo para o divórcio. Eu conheço pessoas que nunca foram à igreja, que estão com seu casamento 40, 50 anos e dizem, não, meu casamento é uma maravilha, foi uma maravilha ter me casado com este cônjuge, com esta mulher ou com este marido. Então, o que está acontecendo exatamente? Jesus explica nesse texto que você acabou de ler comigo. São princípios da palavra de Deus. Nós entramos em conflitos, nós entramos em problemas sérios, graves, nós entramos numa tragédia, muitas das vezes, pela quebra de princípios espirituais. Ora, você vai compreender comigo, olha essa figura novamente que nós aprendemos na série anterior sobre o eterno propósito de Deus. O apóstolo Paulo, então voltamos ao texto agora, ele fala assim, e todo o vosso espírito, e alma, e corpo, sejam conservados irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então preste atenção. Existem 3 partes nesse texto que nós voltamos a meditar nele, tão importante. Ele fala do aspecto físico, ele fala do aspecto psicológico e ele fala do aspecto espiritual. Nessas 3 áreas da nossa vida, nessa tricotomia, existem leis. Então, por exemplo, se eu quebro uma lei física, o que vai acontecer comigo? Eu vou sofrer as consequências daquela quebra, daquele princípio físico. Então, por exemplo, Jesus foi tentado lá no pináculo do templo, onde o maligno disse para ele, lança-te daqui abaixo, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardar em todo o seu caminho. Claro, Jesus falou, não tentarás o Senhor teu Deus. Então, mas aonde o maligno estava entrando? Ele sabia que existia uma lei física. O Pai Eterno pode nos ajudar em todos os momentos, em todas as áreas com milagre. Eu não tenho a menor dúvida disso. Mas Jesus disse, não tentarás ao Senhor teu Deus. Eu preciso entender que a vida, ela contém leis. Há leis físicas, as leis psicológicas e as leis espirituais. As quebras destas leis trazem consequência, trazem problemas para a minha vida. Muitas das vezes nós não estamos reconhecendo aqueles problemas que estão vindo para a nossa vida. Ou seja, por que está acontecendo esse problema? É verdade que às vezes os problemas são causados por terceiros. Existem ainda ataques espirituais que acontecem em nossa vida, causando circunstâncias. Lembra de Jó? Jó não estava quebrando nenhuma lei, nenhum princípio de Deus e, no entanto, sofreu uma pressão terrível na sua vida. Então é preciso discernir realmente o nosso coração, o nosso espírito diante de Deus. Por isso queremos procurar soluções para os problemas da nossa vida junto com você. Podem acontecer, mas muitas das vezes, eu diria a maioria das vezes, nós estamos quebrando princípios espirituais, princípios psicológicos e princípios físicos e estamos sofrendo as consequências e reclamamos de Deus. Há um texto que você vai ler aí agora, olha só, diz assim, por que se queixa um homem mortal? Olha só o texto, queixe-se cada um dos seus pecados. Olha, observe bem esse texto, Deus está dizendo, vocês estão reclamando de mim, vocês estão se queixando de mim, mas olha o que o texto diz, observe com carinho, você mesmo lendo. Olha o que ele diz. Vocês estão se queixando de mim, mas queixe-se cada um das quebras dos seus princípios espirituais. Ora, nós sabemos que é a graça de Deus. Nós somos salvos pela graça. Não estamos falando de salvação aqui. Estamos falando de cumprir o propósito de Deus na nossa existência aqui nessa terra. Estamos falando de viver uma vida espiritual bem-sucedida. De realmente dizer, não, eu estou vivendo a plenitude do Espírito para a nossa vida. Aí precisamos solucionar esses problemas que estão me levando a não viver
esta plenitude de Deus na minha vida? Aí é importante entender o que o apóstolo Paulo que fala. Ninguém falou tanto da graça quanto o apóstolo Paulo. Mas o mesmo Paulo fala desses princípios em Gálatas. Olha o texto. Eu vou ler com você, e eu quero que você leia comigo. Olha só esse texto de Gálatas, porque ele vai falar justamente sobre esta quebra de princípios. Olha, Gálatas, capítulo 6, ele fala: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará corrupção. Mas o que semeia no espírito, do espírito ceifará vida eterna. Então, esta qualidade de vida abundante depende da nossa semeadura. É a graça de Deus? Sem dúvida nenhuma. O apóstolo Paulo fala em Gálatas, em Efésios, desse Cristo em nós, da presença de Deus em nós. Preste atenção, nós não estamos com uma palavra de autoajuda. O que você vai compreender na caminhada, e é preciso que você ande conosco, por isso é importante você ouvir toda a nossa série e participar desses princípios espirituais para entender que se eu estou quebrando um princípio espiritual, uma semeadura espiritual errada, eu vou trazer uma colheita errada. Olha o que ele diz em seguida, em Gálatas 6, verso 9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo colheremos, se não houvermos desfalecido. Olha só, não se canse de plantar, de semear na sua vida, porque você vai colher o bem. Se não desfalecer. Então, o meu futuro depende exatamente da minha semeadura hoje aqui, dos princípios que eu vou estar praticando. É evidente. Então, olha só, voltando para a nossa figura, que está aí ao lado, para você compreender, essa figura que nós temos acompanhado durante os nossos estudos, se eu quebro um princípio físico, eu sofro as consequências. Imagine a tentação de Jesus, né? Lança-te daqui abaixo. Então, existem leis físicas rígidas que foram criadas por Deus. Desconhecer essas leis, seja para uma criança de 3 anos ou um homem de 80 anos que é um doutor especialista em qualquer área, quebrar esses princípios trazem consequências, trazem problemas para a minha vida, trazem conflitos para a minha vida. Então eu preciso saber, fisicamente eu estou quebrando algum princípio que traz consequência para a minha vida? É preciso que eu medite para solucionar os meus problemas. Assim também, problemas, leis psicológicas. Na medida em que eu não respeito essas leis psicológicas, que nós vamos juntos meditar nas escrituras nessa direção, eu vou trazer problemas, eu vou ter surtos na minha vida, na medida que eu não respeito os princípios das leis psicológicas. Por isso, os psicólogos estudam muito bem essas leis para nos ajudar com verdades que libertam. É muito importante isso. E tem também as leis espirituais ou as leis morais. É importantíssima. E são delas, na verdade, ali está o coração dos nossos maiores problemas. Então, o nosso estudo Soluções para os Problemas da Vida, vamos procurar junto, de fato, compreender se estamos quebrando alguma lei espiritual que pode trazer problemas psicológicos e até físico para a nossa vida. Como que nós vamos resolver esses problemas? Eu digo, em todas as áreas, vamos procurar solucionar problemas. Então, na nossa vida conjugal, na nossa vida pessoal, na nossa vida espiritual, como entender a vontade de Deus, na nossa vida sexual, na nossa vida financeira, nos nossos relacionamentos. Aonde estiver tendo problema, você vai compreender aqui agora, junto nessas aulas, que talvez você esteja passando por um problema que não é uma prova de Deus. Tem problemas que realmente são provas diretas de Deus. Então, Jó foi provado por Deus com aquele ataque espiritual. Eu quero dizer para você que Deus é soberano sobre a nossa vida acima de tudo e todos. E esta aula chega também debaixo da soberania de Deus para ajudar você a crescer na graça e no conhecimento de Deus. E aí nós, quando descobrimos que estamos quebrando princípios e solucionamos esses problemas, aí a nossa vida realmente entra naquela bem-aventurança. Então, o semear e o colher é importante entender. De que maneira vamos solucionar isso? Nós não estamos aqui para nos... E existem pessoas mais gabaritadas, e eu não tenho todas as respostas de maneira nenhuma. Eu tenho experiências para compartilhar contigo daquilo que eu aprendi com as Escrituras na minha caminhada com Deus e numa vida
que eu tenho vivido realmente em comunhão com o corpo de Cristo. Não tem coisa mais maravilhosa do que estar em comunhão do corpo de Cristo. Hoje em dia tem uma corrente que diz que não tem necessidade, que nós somos a igreja, que não tem necessidade de ter comunhão com a igreja. Eu quero falar para você, essa é uma quebra de princípio, porque Jesus morreu pela igreja. Nós somos templo. Reunião são a reunião daqueles chamados para fora. É claro, em todo momento, em todos os lugares, estamos conectados com todos os filhos de Deus nas regiões celestiais e somos, nesse sentido, a igreja. Mas é necessário relacionamento. Jesus teve um relacionamento com 12, ele treinou 70 e ele mantinha comunhão com a vida em comunhão com a multidão. Engasguei um pouquinho aqui agora. Com a multidão. E isso é muito importante você entender esta comunhão. Por que eu estou falando isso? Porque eu tive maravilhosas, grandiosas experiências nesta vida em comunidade, em comunhão com o corpo de Cristo, vendo os dois fluir das pessoas em embates também, em dificuldades também. E aí tudo isso serve de fato para o nosso amadurecimento. Então eu não tenho todas as respostas, mas eu tenho experiências e princípios das Escrituras que aprendi com muitos filhos e homens de Deus que eu quero transferir para você aqui nessas nossas aulas sobre soluções dos problemas da vida. Então, nós não vamos procurar solucionar os nossos problemas pela nossa cabeça. Então, eu digo, não é procurando dar uma aula de psicologia, nem tentando dar aula de fisiologia, mas nós queremos, das Escrituras Sagradas, termos as respostas de Deus. Olha o que diz esse texto em 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Olha que texto maravilhoso. Fica olhando para ele. Observe de novo. Toda a Escritura divinamente inspirada, ela tem um proveito para ensinar, redarguir, corrigir, para instruir em justiça, para que todo homem seja de fato aperfeiçoado, para que todo homem consiga melhorar a sua vida. Então, querido, com todo carinho, nós queremos, junto com você, estudar as Escrituras para solucionar os nossos problemas da vida. E aí, olha só, são com as Escrituras Sagradas, é desta palavra que sairão resposta do Espírito, porque ela é suficiente para todas as áreas da nossa vida. Todas as áreas, sim, como eu falei, solucionar os nossos problemas pessoais íntimos, os nossos problemas de relacionamentos, nossos problemas conjugais, os nossos problemas como criar os filhos devidamente, a nossa vida financeira, em todas as áreas. Esse texto, essa Bíblia, vai nos ajudar, até mesmo na parte física. Por isso é importante que nós juntos vamos estudar esses 66 livros para nos ajudar a crescer na graça e no conhecimento de Deus. Então, quando nós vamos solucionar os nossos problemas, se você perguntar a 5, 6 pessoas, como é que eu soluciono esse problema na minha vida? Então, você vai ter 5, 6 soluções. Se você pergunta a 10 pessoas, pode coincidir um ou outro, mas terão mesmo assim 10 soluções diferentes. Então o que nós queremos? É vir procurar de Deus, estudar a mente de Deus, revelada nas Escrituras e inspirada. Errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Então é buscar de Deus a mente de Deus, o ponto de vista de Deus para solucionar cada problema que estamos vivendo. Então, nesse nosso curso, nessa nossa aula, Soluções para os Problemas da Vida, eu quero que você coloque o seu problema, e todos nós temos problemas, e vamos encarar no espelho da palavra, como nós lemos ali, escrito para o apóstolo Paulo para Timóteo, que ela aqui tem o poder de solucionar, de trazer respostas para as nossas vidas. Então, se uma lei física é quebrada, a lei da gravidade, por exemplo, tem consequências trágicas. Eu lembro, eu morava aqui em Nova Friburgo, na rua Fernando Bisotto. Esta rua dava... Meu prédio dava fundo para Oliveira Botelho. E uma criancinha de aproximadamente 4 anos, na janela do seu apartamento, foi jogar um aviãozinho, caiu e teve uma morte trágica. Quantas crianças, quantos jovens, velhos, sofrem consequências. Então, é uma lei. A lei da gravidade está ali.
leis psicológicas, como nós falamos, modos diferentes de tratar assuntos, né? Podem trazer confusão mental, distúrbio emocional e decisões errôneas para a nossa vida. E espiritualmente. Na parte espiritual, que você observa no nosso quadro, essa parte espiritual ela é fundamental. Dali, na verdade, procedem as saídas da vida. Olha esse texto. Do coração procedem as saídas da vida. É a Bíblia que fala isso. É do espírito que vai fluir. E aí o que acontece? O nosso espírito é responsável por atitudes, por ações. Então, por exemplo, diante de uma situação que me acontece, eu posso escolher perdoar ou eu posso escolher me amargurar. Diante de uma grande ação injusta diante dos meus olhos, eu posso escolher enfrentar e superar ou eu posso escolher me vitimizar. Como nós temos falado, não são as circunstâncias que determinam o que eu sou, mas como eu vou reagir a essas circunstâncias. Isso é fundamental e depende do nosso espírito, da nossa consciência, da nossa reflexão que vamos fazer diante dos problemas que estão acontecendo. Então nós queremos que você seja uma pessoa bem-aventurado, né? Provérbio 18:14 diz assim, olha, o espírito do homem aliviará a sua enfermidade, mas o espírito abatido, quem o levantará? Quem o curará? Quem o animará? Então, olha só, é o meu espírito que tem o controle das situações. Eu posso escolher ceder a Deus, ou eu posso escolher ceder a minha alma, ou é o meu corpo, como você vê na nossa figura. E aí, então, nessas escolhas do meu espírito, eu vou ter soluções dos meus problemas, ou vou entrar em profunda guerra, em profundo conflito, em profundo dilema, em profunda opressão. Então, uma pessoa bem-aventurada, uma pessoa bem-sucedida, é coisa muito simples na vida. Ter êxito na vida não é um acidente, mas é um resultado direto de uma existência em harmonia com os princípios básicos apresentados aqui nessa palavra. Quando eu compreendo esses textos, olha esse texto que diz: fizeste-me ver os caminhos da vida. Que maravilha! Fizeste-me conhecidos os caminhos da vida, os caminhos que trazem vida para as nossas vidas. Então, princípios apresentados nessas escrituras sagradas vão me fazer solucionar os problemas ou os conflitos da vida. Então, nós temos problemas com... Muitas pessoas têm problemas com Deus, problemas com seus pais, problemas com o cônjuge, problemas com os amigos, problemas com o patrão, conflitos com o filho, conflitos com o pastor, conflitos com as pessoas da vida, problemas. Então, o nosso objetivo é olhar realmente a vida do ponto de vista de Deus. Atos 2:28, eu quero, então, esse texto que eu falei para você ver, Atos 2:28, olha só como é que é importante esse texto. Diz assim, olha só, fizeste-me conhecido os caminhos da vida, com a tua face me encherás de júbilo. Então, olha só que maravilha. Fizeste-me conhecidos os caminhos da vida, com a tua face me encherás de júbilo. Deus quer que você tenha uma vida abundante. Jesus Cristo habita no seu espírito. Quando você entrega, se rende à presença de Jesus, ele vem morar no seu espírito. Mas, presta atenção, é preciso andar em espírito, viver em espírito, como Paulo, que falou da graça como melhor do que qualquer outro. É preciso semear no Espírito, para colher no Espírito, para ter uma vida bem-sucedida. Não fique se queixando de Deus, não fique se queixando da vida, não fique se queixando de você mesmo, não fique se queixando das pessoas, reclamando a vida, a angústia, o dia, o ano. Quando você precisa ver na sua própria vida aqueles princípios que podem estar sendo quebrados e que trarão consequências. Como eu falei, se alguém despreza a gravidade, e essa foi a tentação de Satanás com Jesus, vai sofrer as suas consequências. Também na harmonia psicológica e espiritual, principalmente. Então, em Atos 2, verso 28, que você acabou de ler comigo, esse texto fala, tu fizeste-me ver os caminhos da vida, ou seja, como solucionar esses problemas da vida. Então, não são as coisas que me acontecem que determinam os problemas no sentido de guerra, conflito na minha vida, não. É como eu estou reagindo ao que Deus já sabia de antemão que iria acontecer comigo.
como reagimos a Deus, como reagimos às pessoas e como reagimos às circunstâncias. A questão principal não é o que me acontece, mas como eu estou reagindo ao que Deus já sabia que iria acontecer. Em João capítulo 16, verso 33, Jesus diz assim: tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Eu sei que às vezes os problemas são muito mais profundos. E aí nós vamos contar com a presença de Deus, o grande psicanalista, para nos ajudar. Então eu quero que você hoje inicie comigo esta grande aventura para a solução dos problemas na vida. João 16, olha, tenho-vos dito isso para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Então nós vamos ver em várias áreas da nossa vida esses problemas que nós enfrentamos. Vamos então estudar o quê? Nós vamos ver o nosso valor pessoal, nós vamos ver princípios de autoridade que estão sendo quebrados, nós vamos ver também na nossa vida conjugal, nos nossos relacionamentos, na nossa vida interior e também para entender principalmente o propósito de Deus para a nossa vida. Eu convido você a caminhar comigo, a estudar as Escrituras Sagradas. E às vezes as situações são complexas e nós vamos depender completamente de Deus para solucionar muitos conflitos que nós temos. Há uma experiência, deixa eu ver se eu tenho tempo para contar. Eu acho que eu tenho tempo para contar ainda. Há uma experiência que me alertou, que me abençoou e que me fez compreender há muito tempo atrás o quão complexo nós somos. Isso não aconteceu comigo, aconteceu com outro pastor. O que aconteceu? Havia uma senhora, ela tinha tentado suicídio várias vezes. Tentou o suicídio várias vezes na sua vida e, graças a Deus, não deu resultado aqueles suicídios, graças a Deus. E aí depois ela se converteu e se entregou para Jesus Cristo. Ficou bem, aquele desejo de suicídio tinha desaparecido da sua vida. E ela estava contente, feliz. Durante os 2 anos ela ficou muito bem. 2 anos depois ela procurou esse pastor e disse: pastor, eu quero falar uma coisa para ti. O senhor não se preocupe, porque eu não vou cometer suicídio mais na minha vida, não vou fazer nenhuma tentativa de suicídio, melhor falando, na minha vida mais. Eu conheço agora as Escrituras, eu sei o propósito de Deus, eu quero falar para o senhor que eu estou tranquilo quanto a isso. Mas eu quero dizer que aquele desejo que eu tinha lá atrás de suicídio, que quando eu me converti, desapareceu, sumiu. Mas agora eles voltaram. Assim, o desejo de eu dar um fim na minha vida voltou. Mas não se preocupe, pastor, que eu não vou fazer nenhuma tentativa. Mas eu quero que o senhor ore por mim para que esse sentimento de suicídio saia da minha vida. E aí o pastor começou a orar com ela. Então veja bem, ela estava convertida, observe na nossa figura, Deus estava habitando nela. Onde estava o problema muitas das vezes? Estava lá no inconsciente dela. E o que aconteceu com ela? Enquanto o pastor orava, eu não sei, eu vou pecar contra você, porque eu não lembro se foi uma semana, 2, num período que ele estava orando, alguns dias depois, ela voltou e disse: pastor, eu já descobri o que aconteceu comigo. E o pastor falou: o que houve? Eu tive um sonho, olha só, e no sonho, Deus abriu a chave de tudo. Ela falou: quando eu tinha 15 anos de idade, eu não me lembro de nada que aconteceu nos meus 15 anos de idade. Eu sei das coisas que aconteceram por causa das colegas de colégio que me contaram. Que nós fizemos isso e aquilo, mas assim, eu não me lembrava de mais nada. E agora, Deus me deu um sonho e eu lembrei o que aconteceu comigo, pastor. Meu pai, com 15 anos de idade, ele tentou abusar de mim sexualmente. E aquilo, olha só, na vida dela, aquilo tinha sido, imagina, claro que tinha que ser uma coisa tão terrível, tão horrível, tão maligna, tão diabólica, tão dura, uma dor tão profunda, um sofrimento tão grande. O que ela fazia? Ela gastava toda a sua energia psíquica para não deixar que aquela memória voltasse. Por isso, ela se desgastava, tinha depressão e tinha desejo de se matar. E tentou se matar antes, muitas vezes, porque ela não deixava que voltasse à memória a lembrança daquele momento trágico da sua vida. E aí, o que eles fizeram? À medida, então, que ela lembrou dessa coisa trágica, ela pôde liberar perdão, olha só. A parte espiritual começou a ser...
princípio espiritual, porque ela tinha uma amargura guardada, profunda, uma falta de perdão guardada na gaveta, que produzia um efeito, uma consequência na vida dela. Na medida que Deus chegou e ela pôde abrir o coração, ela pôde perdoar o pai dela, ela pôde liberar perdão para o pai dela, ela orou, aquela memória foi curada, e aí sim aquele sentimento desapareceu, ou seja, estava voltando a depressão, estava voltando a crise, quando de repente, então, o grande psicanalista chegou para a vida dela. O nosso tempo aqui já está terminando, porque as nossas aulas, eu estou procurando fazer uma aula de 30 minutos com você, para que você possa parar, meditar, rever os textos, porque nós não estamos aqui numa pregação, nem só no ensino bíblico, é no estudo das Escrituras. Eu espero que você estude a Bíblia. Então, o que aconteceu com ela, só para terminar essa história? Ela solucionou um drama na vida dela. É assim que nós queremos fazer com você. Solucionar os seus problemas, os seus conflitos, os seus dilemas, as suas angústias, procurando ver se nós não temos respostas, e nós, a maioria das vezes, não temos, mas nas Escrituras vamos encontrar essas respostas. E aquilo que não estiver tendo consciência, vendo aqui, certamente o Salmo 139, sonda, meu Deus, e guie-me nos teus caminhos eternos. O Espírito Santo vai ajudar você. Então, eu quero orar, encerrando esta nossa aula, para que desde já o grande pastor da tua alma, Jesus Cristo, e pastor da minha alma, possa nos ajudar. Senhor, Deus Todo-Poderoso, invocamos o nome do teu Filho Jesus, que é pastor, o bom pastor das nossas almas. Pai, que ele venha cuidar de cada um que está examinando as Escrituras, que está mergulhando no estudo da tua palavra, Pai amado. Queremos solucionar os problemas da nossa vida. Queremos solucionar os conflitos, as aflições que surgem também debaixo de um bom ânimo na tua presença. Nos ajude, ó Pai amado. Nos ilumina a ver, de fato, princípios que possamos estar quebrando fisicamente, psicologicamente ou espiritualmente, e principalmente os princípios espirituais, porque queremos viver uma vida abundante em nome do Senhor Jesus. Amém. Nosso tempo já acabou. Que privilégio ter você nessas nossas aulas da escola de adoração e serviço. O objetivo é que você possa adorar a Deus e servir aos homens e servir neste planeta, neste universo, manifestando o eterno propósito de Deus, que é Cristo em vós, Cristo em nós, a esperança da glória. Até a nossa próxima aula. Um beijo no teu coração.